Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Ao longo da história da igreja, a igreja vem tentando entender qual deve ser a sua relação com a sociedade. A igreja vem pensando sobre isso. Como ela deve se relacionar com a sociedade? Qual é a melhor forma da igreja se relacionar com a sociedade à nossa volta? Isso tem sido motivo de debates e de discussões ao longo da história. Nesse período, a igreja ela vem cometendo dois erros. Nesse momento de discussões, de tentar entender qual deve ser a sua relação com a sociedade, a igreja tem cometido dois erros. O primeiro é o afastamento social. Algumas pessoas entenderam o seguinte: nós não podemos nos envolver com a sociedade, com o mundo, porque senão nós vamos nos contaminar. Então eles criaram monastérios. Se isolaram da comunidade, acharam que ao se envolver com a comunidade, eles seriam contaminados com o pecado. Então, a solução seria o isolamento social. Esse é um dos perigos e um dos erros que a igreja cometeu, isso não só na Idade Média, mas em nossos dias. Quem já não ouviu igrejas que proíbem que nós tenhamos envolvimento com a sociedade? Existem igrejas que proíbem até que nós nos proíbem de ir à praia, por exemplo. Ir à praia é pecado. Tem igrejas que proíbem o esporte, jogar bola é pecado. Ir ao cinema é pecado. Isso é um tipo de isolamento social. Ter televisão em casa é pecado. Quem já não ouviu isso? Então esse é um dos problemas que a igreja cometeu ao longo da história, ainda comete em nossos dias, é o isolamento social. O outro erro, que é o outro extremo, é a absorção total da cultura. É mergulhar na cultura sem restrição nenhuma, ao ponto de ficar indistinguível, de não saber se é um cristão ou se é alguém que não é crente. A pessoa se envolve tanto com a cultura que ela fica indistinguível. Ela absorve tudo é permitido, tudo é absorvido e ela vai se envolvendo e ela não coloca algumas restrições, alguns limites. Isso é um outro perigo da igreja. Então o que nós vemos no relacionamento da igreja com a sociedade são esses dois perigos. O afastamento total da cultura, da comunidade, da sociedade, ou então a absorção total. Mas o que nós vamos ver hoje, através do que Cristo nos ensina, ele usou duas metáforas para nos ensinar como nós devemos nos relacionar com a sociedade. De que maneira deve ser o nosso relacionamento? E as duas metáforas que Cristo usou é sal e luz. Como deve ser a nossa relação, então, com a sociedade? Primeiro, a nossa relação é de retardar a corrupção. É de
criar uma situação para que a corrupção não avance, para que ela não se propague. Versículo 13, a parte A diz: vós sois o sal da terra. O sal, ele tem um poder de dar sabor, ele também é um antisséptico. Antigamente, quando se levava uma surra, a mãe depois fazia um banho de salmoura. Eu acredito que alguns aqui chegaram a tomar esse banho. Era um banho maravilhoso, então era para curar os vergões. O sal, ele tem esse poder antisséptico, né? Mas o sal também, ele tem um poder de preservar da deterioração. Ele tem o poder preservativo contra a deterioração. E é nesse sentido que Jesus diz que nós somos o sal. Nós somos o sal da terra. Nós não somos o sal da igreja. Nós somos o sal da terra. Nós temos que estar inseridos neste mundo. É na terra que nós temos que estar envolvidos. O sal, ele só é eficiente se ele conservar a sua salinidade, o seu sódio. Versículo 13 diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Na época em que Jesus falou isso aqui, o sal não era como o sal que nós conhecemos hoje. Não existia refinaria de sal como nós temos hoje. Então o sal era pego de forma bem rudimentar, provavelmente ali na região do Mar Morto. E junto com aquele pó branco que eles escolhiam, vinha o sódio, mas vinha outros elementos. E não havia uma refinaria. Então o sal, ele podia, com o tempo, ele perder a sua salinidade. E aí se tornava um pó branco, sem o cloreto de sódio, e com muitas outras coisas. E aí não servia mais para nada. Jesus está dizendo: nós não podemos perder a nossa propriedade, as nossas características. Nós vamos nos envolver com a sociedade. É assim que nós devemos nos relacionar. E o nosso papel na sociedade é importantíssimo. É para reter a corrupção, a deterioração, para que não haja um apodrecimento moral. Nós temos que nos envolver com a sociedade, mas nós não podemos perder as nossas características como cristãos. Então nossa relação com a sociedade deve ser de retardar a corrupção em primeiro lugar, e em segundo lugar, de iluminar as obras das trevas. Versículo 14, Jesus diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Novamente, nós não somos a luz da igreja. Nós temos que brilhar lá fora. É muito fácil sermos cristãos aqui dentro, no momento de culto, mas nós devemos ser a luz do mundo. É a luz do mundo. A luz também, ela tem de ser exposta. Se ela não for exposta, ela não tem valor. Versículo 14 e 15, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. O que Jesus está dizendo é: uma cidade que é construída sobre um monte, à noite, todos podem vê-la, porque ela vai iluminar, todos vão ver que ela está ali, não tem como esconder essa cidade. E ninguém pega uma lâmpada e acende ela e coloca um balde em cima, mas coloca a lâmpada no lugar correto, no centro da casa, para iluminar toda a casa. Então nós temos que iluminar, este é o nosso papel. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos isolar da sociedade. Um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Quando nós nos isolamos da sociedade, nós não nos envolvemos em cada área da sociedade, nós estamos negando o nosso chamado. Uma comunidade de Jesus que procura esconder-se, deixou de segui-lo. Nós não podemos nos isolar, nós temos que brilhar no mundo, nós somos a luz do mundo, e nós temos que salgar. Nós temos que estar inseridos na sociedade para que não haja um apodrecimento moral.
E nós temos que estar na sociedade. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nosso papel é duplo. Como sal, nós devemos ser esfregados na sociedade, porque o sal ele preserva da podridão. E como luz, devemos iluminar as áreas da sociedade que estão em trevas. Existem várias áreas na nossa sociedade que estão em trevas. E de que maneira nós podemos iluminar estas áreas? Qual é a maior luz que nós temos? É o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, nós estamos levando luz. Ao propagar os valores do reino, nós estamos levando luz. Nós fazemos parte do reino de Deus, e neste reino nós temos alguns valores que são eternos e são inegociáveis. A nossa sociedade está confusa, os seus valores estão distorcidos, então nós temos que levar estes valores para todas as áreas da sociedade. Então nossa relação com a sociedade é reter a corrupção e iluminar as obras das trevas. Agora, de que maneira, na prática, de uma maneira mais prática, nós podemos estar inseridos na sociedade? Número 1, os cristãos devem permear a sociedade. Nós devemos permear. Irmãos, a coisa mais linda quando alguém é chamado para o ministério pastoral, para ser um missionário. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? É a coisa mais linda também quando alguém é chamado para ser médico. E para estar inserido no hospital e fazer a diferença naquele lugar. É a coisa mais linda quando alguém é chamado para ser engenheiro. E estar envolvido neste campo que é tão vasto. E dar um bom testemunho ali, fazer um bom trabalho e brilhar ali. É a coisa mais linda quando alguém é chamado para ser professor, advogado. Quando alguém é chamado para as várias áreas da nossa sociedade, para ser vendedor. Irmãos, isso é um chamado. Você não está ali por um acaso. Deus não te colocou ali só para ganhar dinheiro. Deus te colocou ali para que você seja luz e sal. John Stott, ele diz o seguinte: o sal deve penetrar na carne. Uma lâmpada não serve para nada se ficar guardada no armário. E o sal não serve para nada se permanecer no saleiro. O sal não tem valor dentro do saleiro. A lâmpada não tem valor guardada no armário. A lâmpada tem que brilhar e o sal tem que ser esfregado na carne. Por isso Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês não são o sal do saleiro. Ficar dentro das quatro paredes de um templo é ser sal do saleiro. Sermos cristãos apenas aqui dentro da igreja é ser sal no saleiro. E não é isso que Deus nos chamou para fazer. Uma outra forma de nós nos envolvermos com a sociedade é, em segundo lugar, os cristãos precisam manter suas características cristãs. O sal deve manter sua salinidade e a luz o seu brilho. Os cristãos, eles são radicalmente diferentes dos não cristãos. Qual eram os dois erros que a igreja cometeu no passado e ainda comete em nossos dias? Se isolar da comunidade, da sociedade, ou então se envolver ao ponto de absorver toda a cultura e ficar indistinguível. Você não sabe se o cara é crente ou se ele é um mundano, se ele é um ateu. Você não sabe. Ele é tão parecido que não dá para distinguir. Mas o que Jesus nos propõe? Nós devemos nos envolver com a sociedade. Ele não disse para nós nos isolarmos, mas para nos envolvermos. Se envolvam com a sociedade. Mas ele não disse para nós absorvermos todos os valores da cultura deste mundo. Não, ele disse para nós salgarmos e iluminarmos este mundo. Então, os cristãos, eles são radicalmente diferentes dos não cristãos. João 17:15, Jesus orando ao Pai, orando por seus discípulos, olha o que ele orou: não rogo que os tires do mundo. Jesus falou: não tire eles do mundo. Não é para eles saírem do mundo, se isolarem do mundo, mas que os proteja do maligno. Não tire eles do mundo. Nós temos que estar no mundo, envolvidos, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Mas Jesus disse: enquanto nós estivermos ali, ele orou: Pai,
preserva eles, para eles não serem contaminados, para que o maligno não lace eles, livra eles do maligno, mas não tire eles do mundo, que eles fiquem ali, e que eles sejam sal e luz ali. John Stott, ele diz o seguinte, Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz, não se amoldem, não tomem a forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que Deus espera de nós é que nós não tomemos a forma do mundo, mas que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. John Stott, ele diz o seguinte, nós os cristãos, se quisermos influenciar a sociedade, precisamos não só permeá-la, mas também recusar a nos conformar com ela. Nós temos que permear ela, nós temos que salgar ela, sermos esfregados nela, na nossa sociedade. Nós temos que ser a luz para a nossa sociedade. Mas ele diz que nós não devemos nos conformar, tomar a forma dela. Precisamos manter nossas convicções. Irmãos, nós temos convicções em relação ao casamento. Nós temos convicções em relação ao aborto. Nós temos convicções, nós somos contra o aborto, só para deixar claro, né, porque às vezes da maneira como eu falo, nós temos convicções em relação ao aborto, vão achar que a gente é a favor do aborto. Nós somos contra o aborto. Nós temos convicções firmes e inegociáveis. Para nós, o casamento é entre um homem e uma mulher. Nós temos convicções. Nós vamos nos envolver na sociedade, mas nós não podemos abrir mão destas convicções. Nossas convicções cristãs, em especial os valores, os padrões e o estilo de vida. Nós temos valores, nós temos um padrão, nós temos um estilo de vida, e é o estilo de vida do reino de Deus. Aí John Stott, ele diz, caso contrário, não teremos efeito, e não exerceremos nenhum impacto, se nós não conservarmos nossas convicções, nossos padrões, nossos valores, e o nosso estilo de vida, nós não vamos ter impacto nesta sociedade. Como que nós devemos estar inseridos então na sociedade? Em terceiro lugar, os cristãos devem influenciar e, quando possível, mudar algumas coisas nessa sociedade. Se a casa está escura, nós vamos culpar a casa porque ela está escura? Quando uma casa está escura, nós culpamos a casa? Ou nós perguntamos, onde está a luz? A nossa sociedade está podre, está na escuridão, e a nossa pergunta é, onde está a luz? O problema não é a escuridão que está na nossa sociedade, o problema é onde está a luz. Jesus não disse que a luz era a sociedade, ou que a sociedade ela poderia produzir luz em si mesma. Ele disse, não, a luz do mundo é a igreja. Se a sociedade brasileira está tão em trevas, a pergunta é, onde está a luz? Se a carne se estraga, não faz sentido a gente culpar a carne. A carne apodreceu. Aí nós perguntamos, por que ela apodreceu? Onde está o sal? Por que há uma podridão hoje em nossa volta? Na educação, na legislação, na área jurídica da nossa sociedade. Por que está tudo podre? Na política, por que há uma podridão? Nós sentamos e nós temos horas de assunto para falar contra a política do Brasil. O quão podre está? Mas por que está podre? O que retém a podridão e a corrupção? É o sal. Então a pergunta é, onde está o sal? Cadê o sal? Onde está a igreja? Onde está o sal e a luz do mundo, a luz de Jesus? Como que nós podemos influenciar então esta sociedade? De um modo bem prático agora. Como que nós podemos sair daqui já tomando posições práticas? Nós podemos realizar coisas ao sair daqui já. Coisas bem práticas. De que maneira nós podemos ser sal e luz para essa sociedade de um modo bem prático? Número 1, através da oração. Nós temos que orar.
Como eu disse, é muito fácil nós sentarmos e reclamarmos da situação política do nosso país. Mas quantos de nós temos orado 5 minutos por dia pela nação brasileira? Quem aqui tem orado pelos nossos governantes? Quem aqui tem orado para que Deus aplique a justiça, para que aqueles que fizeram coisas erradas sejam punidos, e para que Deus levante pessoas sérias para governar a nossa nação? Não adianta nós cruzarmos os braços, não adianta nós usarmos a nossa língua para detonar os nossos políticos. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 3 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Por quem que nós devemos suplicar, orar, interceder e fazer ações de graças? Por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Deus se agrada quando nós oramos pelos nossos governantes, irmãos. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, nós podemos ter uma vida agradável. Mas nós não oramos. Nós murmuramos. De que maneira, de que modo prático nós podemos ser sal e luz nessa sociedade? Através da oração, em segundo lugar, através do evangelismo. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, falar de Cristo. Não existe algo que traga maior mudança do que o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho, falar de Cristo. Eu costumo dizer que os maiores evangelistas na igreja são os novos convertidos. Os novos convertidos, eles estão cheios de ânimo, eles estão cheios de Deus, porque eles foram alcançados, eles estão maravilhados com o que Deus fez na vida deles, e aí eles saem pregando para todo mundo. Só que aí acontece um problema, nós vamos envelhecendo na fé, e aí nós vamos ficando maduros, e aí nós já não temos mais aquela coisa de criança, de recém-nascido, de novo convertido. Qual foi a palavra de Deus para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? Volte ao primeiro amor. Irmãos, nós precisamos evangelizar, é assim que nós seremos sal e luz. Quando nós anunciamos a luz do evangelho. Olha, eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, mas é a coisa mais linda e mais emocionante, quando você prega para alguém, e essa pessoa se converte. E aí chega o dia do batismo dela, saber que você foi um instrumento de Deus para a salvação daquela pessoa. Irmãos, não tem nada comparado a isso. É algo assim que enche os nossos corações. Você não tem ideia do que é isso. Você que nunca experimentou isso. Você que já viveu isso sabe do que eu estou falando. Quando você prega o evangelho, aquela pessoa se converte e se torna mais crente que você. É coisa linda isso, irmãos. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho, a falar de Cristo para as pessoas. Uma outra forma de nós impactarmos, influenciarmos a nossa sociedade é através do exemplo, através do bom testemunho. Um lar cristão pode influenciar toda uma vizinhança. Mas é a coisa mais triste, quando os vizinhos ouvem gritarias, brigas, na casa daqueles que se dizem cristãos. Aí você imagina, o teu vizinho está com um problema no casamento. Você acha que ele vai procurar ajuda em você? Ele vê você direto brigando com a tua esposa, gritando com seus filhos. Você acha mesmo que ele vai pedir a sua opinião, que vai pedir o teu aconselhamento? Jamais. Sabe como nós podemos ser sal e luz? Através do exemplo. Um grupo de cristãos dedicados, eles podem influenciar uma escola. Imagine um grupo de 10, 15, 5, 3 cristãos fiéis a Deus numa escola. Eles podem fazer toda a diferença ali.
numa empresa, no trabalho, na sociedade. A palavra de Deus para você é: seja um bom médico. Se você foi chamado para ser médico, seja um bom professor, seja um bom advogado, seja um bom engenheiro, seja um bom profissional na sua área, para que as pessoas possam olhar e falar: existe algo de diferente nele, ele é honesto, algo raro em nossos dias, ele fala a verdade, ele é honesto. As pessoas vão ficar maravilhadas com isso, ao olhar para você e falar: puxa, ele é diferente. Nós podemos influenciar a nossa sociedade através do exemplo. Em quarto lugar, através da argumentação política. Nós devemos ser a consciência do Estado, irmãos. João Batista, quando ele chegou diante de Herodes, ele diz: você está errado, Herodes. Você está em pecado. Você é um adúltero. Você está dormindo com a mulher do seu irmão. Nós temos que ser a consciência, e para isso nós temos que votar de forma consciente, sábia, pedir orientação a Deus. Nós não podemos ir no impulso. Votar de qualquer jeito é pecado, irmãos. Nós temos que buscar de Deus orientação. Nós temos que ver, analisar os nossos candidatos. Nós temos que nos envolver. Nós podemos fazer argumentações políticas. Na Inglaterra, a escravidão acabou na Inglaterra através de um crente. William Wilberforce. Ele era um parlamentar. Ele lutou contra a escravidão naquele país. E por anos ele tentou. E ele entrava com os pedidos e ele não conseguia vencer. Mas um dia ele venceu. Ele foi pressionando o governo para que aquilo ali acabasse naquele país. E um dia acabou. A história dele é muito linda. Existem filmes sobre ele. Você pode pesquisar. William Wilberforce. Ele era um parlamentar. Martin Luther King também lutou nos Estados Unidos contra a opressão dos negros. Olha o que ele diz: a lei não pode fazer um empregador me amar. O que adianta criar lei, se a lei não vai fazer com que o meu patrão me ame? Mas olha o que ele diz: mas pode impedi-lo de recusar-se a me contratar por causa da cor da minha pele. A lei pode não fazer com que um patrão trate bem o seu empregado, trate com amor, mas a lei pode fazer com que ele trate com respeito, porque se ele maltratar o empregado, ele pode ser processado por danos morais. Nós temos que lutar por leis mais justas na nossa nação, e a maioria das leis que existem hoje, leis a favor das crianças, a favor da mulher, do trabalhador, foram leis que foram ganhas através de homens de Deus, que lutaram para que elas fossem aceitas pela sociedade. Por que existem leis tramitando no nosso Congresso a favor do aborto, a favor do uso de drogas, a favor do casamento entre homossexuais? Porque falta homens de Deus ali para lutar para que isso não aconteça, para mostrar que isso não é apenas um capricho nosso, que isso faz mal para a sociedade, que isso vai trazer danos à sociedade. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham o poder de argumentar, de ser a consciência da nossa nação. Em quinto lugar, nós podemos influenciar a nossa sociedade através da ação social. Nós podemos nos envolver com ONGs que já fazem trabalhos sociais, como voluntários. Nós podemos criar ONGs. Se você tem muito dinheiro, se você é um homem rico, você pode construir uma escola, você pode construir um hospital, você pode construir uma universidade. Você sabia que as grandes universidades dos Estados Unidos, elas foram construídas por cristãos? Harvard foi construída e foi doada por um irmão em Cristo, considerada uma das maiores faculdades dos Estados Unidos. Se você é alguém que Deus dotou de uma capacidade de adquirir riquezas,
se você tem habilidade para várias coisas, Deus pode usar o teu dom para você abençoar a nossa sociedade, construir orfanatos, ajudar os idosos, construir projetos para os idosos, fazer várias coisas, fazer projetos, por exemplo, de cursos profissionalizantes para a população carente, várias coisas. Nós temos aqui, perto da nossa igreja, o RASC. O RASC é uma entidade sem fins lucrativos, que recebe crianças que receberam maus tratos da família. O juiz envia estas crianças para lá. Algumas ficam para adoção, e outras ficam ali até que encontre-se alguém da família que possa cuidar dessas crianças. Fora isso, eles têm projetos sociais para a comunidade. E sabe o que é interessante? Foi um grupo de irmãos que comprou aquele terreno, que doou aquele lugar, construiu o primeiro prédio dali. Nós podemos fazer coisas concretas, irmãos. Ações concretas. Talvez você não tenha dinheiro, então se envolva de forma voluntária. Doe o tempo, um dia, uma hora da sua vida, em favor de algum projeto social. Se envolva. Nós podemos impactar a nossa sociedade através do sofrimento. Como que é isso? Se nós estivermos dispostos a muitas vezes sofrer o dano, a não revidarmos, nós estaremos sendo sal e luz. Olha o que diz Mateus 5, 43 e o 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esta era a conversa nos dias de Jesus. Era isso que os fariseus ensinavam: ame o seu próximo, mas o inimigo, odeie o inimigo. Mas Jesus disse algo diferente para eles. Mas eu lhes digo, ele diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Quem aqui nunca foi perseguido no trabalho? Por um encarregado, por alguém que sempre te incomodou. Sabe o que Jesus diz? Para nós amarmos aqueles que nos perseguem, orar por eles. E se nós fizermos isso, nós estaremos dando um bom exemplo de que nós somos filho de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Romanos 12, 14, ele diz: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. É muito mais fácil ir na justiça, entrar com uma ação contra aquela pessoa que nos persegue. Mas imagine se nós, ao invés de fazermos isso, demonstrarmos amor, darmos a outra face. Eu sei que não é algo fácil, irmãos, mas é assim que a palavra de Deus nos instrui. É assim que nós podemos influenciar a nossa sociedade. Romanos 12, 17 diz: não retribua a ninguém por mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Romanos 12, 20 diz: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É mais ou menos assim. Chegou o final do ano, tem um amigo secreto. Quem que você tira no amigo secreto na empresa? Justamente aquele encarregado. Aí você fala: eu vou dar um chocolate ruim para ele, daquele que tem gosto de cera. Agora eu dou o troco. Não, você vai lá na Cacau Show e compra algo bom e ora por ele. Leva um copo de água para ele quando ele estiver com sede. Ao fazer isso, nós estamos abrindo mão do nosso direito de muitas vezes punir aqueles que nos punem. É um direito nosso. Se você está numa empresa e alguém te maltrata, você pode entrar com uma ação contra aquela pessoa. É um direito. Mas muitas vezes nós abrimos mão do nosso direito, sofremos para abençoar aqueles que nos perseguem. Irmãos, isso é a marca daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Esta é a marca. Então nossa relação com a sociedade deve ser de retardar a corrupção
e iluminar as obras das trevas. Como nós devemos estar inseridos na sociedade? Em primeiro lugar, nós devemos permear a sociedade, nos envolver. Em segundo lugar, nós precisamos manter nossas características. Nós vamos nos envolver com a sociedade, mas sem perder os nossos valores. Devemos influenciar e mudar a sociedade. Nós temos que fazer de tudo para influenciar, para que haja mudanças concretas e mudanças muitas vezes grandes, como foi a mudança que William Wilberforce conseguiu na Inglaterra. Como nós podemos fazer isso na prática? Nós temos 6 armas: através da oração, através do evangelismo, através do exemplo, através da argumentação política, sendo a consciência do Estado, através da ação e através do sofrimento. Agora, qual deve ser a nossa motivação para tudo isso? O que deve nos motivar a fazer isso? Versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós devemos orar, nós devemos ser exemplo, nós devemos agir, nós devemos sofrer. Com que propósito? Para que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Qual deve ser a nossa motivação? Para que o mundo veja a nossa luz. Para que o mundo veja a nossa luz e nos aplauda. Para que o mundo diga: olha como vocês são bons, como vocês são filantropos, olha como vocês amam o pobre, vocês gostam de ajudar o injustiçado, palmas para vocês, é para isso? Não! Olha o que diz o texto: para que o mundo veja as vossas boas obras. O mundo deve ver as nossas boas obras, mas a quem que o mundo deve glorificar? O mundo veja as nossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. É mais ou menos assim. Todo pai já teve essa experiência. Seu filho faz algo bonito na escola. E aí algumas professoras, o que elas perguntam? Quem que é o pai desse menino? Aí você estufa o peito. Oh. Não é assim? Nós ficamos todos orgulhosos. Nós levamos o crédito, porque é nosso filho. Se o menino é bem educado, o que as pessoas vão dizer? Nossa, como esse menino se comporta. E aí o pai estufa o peito. Não é assim? Porque a gente sabe que foi através de nós que esta criança se tornou uma criança comportada. Foi através da nossa disciplina, da nossa orientação. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa. Vocês vão sair e vão fazer grandes coisas diante da sociedade, diante do mundo. E as pessoas vão dizer: quem é o pai destes homens, dessas mulheres? Quem é o pai? Eu quero conhecer o pai deles. Porque eles foram bem educados, eles foram amados, eles aprenderam com o pai deles. Quem é o pai? E eles vão glorificar o nosso pai. Essa deve ser a nossa maior motivação em fazermos a obra, em realizarmos boas obras diante da nossa sociedade. Veja que a nossa motivação não é uma motivação legalista. Eu tenho falado sobre o legalismo, eu quero que vocês aprendam o que é o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo ensina o seguinte: vocês devem guardar os mandamentos, para que vocês sejam salvos. Guardem os mandamentos. Façam coisas boas, ajudem a sociedade, ajude o pobre, construam creches, construam hospitais, construam escolas, façam boas obras, para que Deus olhe para vocês e salve vocês, para que Deus aceite vocês, e para que Deus abençoe vocês. É isso que o diabo sopra no ouvido das pessoas: olha, ajude o pobre, faça uma boa ação, seja um bom funcionário na tua empresa, porque daí Deus vai te abençoar. Deus vai colocar você numa posição melhor. Seja um bom funcionário na empresa, porque daí Deus não vai te castigar. O motor do seu carro não vai fundir a hora que você sair para ir embora. Agora, se você for um mau funcionário, além de Deus não te abençoar, Ele vai te castigar. Esta é a voz do diabo. O diabo diz: faça boas obras, guarde os mandamentos para ser salvo,
para ser aceito e para ser abençoado. Essa é a motivação do legalismo. É para ser abençoado, é a autopromoção. Mas o que Jesus disse? Qual foi a orientação de Jesus? Olha o que ele disse: vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por que nós devemos estar preocupados com a glória de Deus? Nós devemos fazer coisas grandes, impactar a nossa sociedade sendo sal e luz, para que o nosso Pai seja glorificado. Não para que o nosso Pai nos salve, não para que o nosso Pai nos abençoe ou nos aceite, mas para que Ele seja glorificado. O legalismo diz: faça para você ser abençoado. O Evangelho diz: faça para que o teu Pai seja glorificado. E por que nós temos que nos preocupar com a glória do nosso Pai? Porque este é um efeito do Evangelho. A preocupação com a glória do nosso Pai é um efeito que o Evangelho causa naqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Nós devemos impactar a nossa sociedade, sendo sal e luz, orando, pregando o Evangelho, sendo exemplos, argumentando com o Estado, através de ações práticas e através do sofrimento. E por que nós devemos fazer isso? Porque Cristo morreu por nós. Por que você deve orar pelos governantes? Porque Cristo morreu por você. O legalismo diz: ore pelos governantes, para que Deus te abençoe, para que Deus te salve, para que Deus te aceite como filho. O Evangelho diz: porque Cristo morreu por vocês, ore pelos governantes. Seja um bom exemplo para os teus vizinhos. Pregue o Evangelho. Faça boas ações, porque Cristo morreu por vocês. Porque o Evangelho nos alcançou. E o que é o Evangelho, irmãos? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. E como que começa essa boa notícia? Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. É o Evangelho. Como que ela começa, essa boa notícia? Ela começa dizendo que Deus fez algo por nós. Ela começa com uma ação. Efésios 2, versículo 4 e 5 diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Deus fez algo. Olha lá, o Evangelho começa com uma ação, falando sobre a ação de Deus. Deus fez algo. Nós estávamos mortos, mas o texto diz: Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. O Evangelho é uma ação. Efésios 2, versículo 8 e 9. Continua falando desta ação de Deus. O Evangelho é Deus agindo por nós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de uma ação que vocês realizaram, não vem de algo que vocês fizeram e Deus falou: olha que bonito que eles fizeram, agora eu vou salvar eles. Não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras. A salvação não vem porque praticamos boas obras. Sabe por que não vem pelas obras? Aí o apóstolo Paulo continua, ele diz: para que ninguém se glorie, para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém diga: sabe, eu fui salvo. Mas sabe por que eu fui salvo? Porque eu construí uma creche. Aí Deus viu como eu sou bom e generoso, então Ele me salvou. Paulo diz: não. A salvação não vem de nada do que vocês fizeram, para que vocês não se orgulhem. Mas o Evangelho não é só a ação de Deus, não é apenas Deus agindo em nosso favor. O Evangelho também é o resultado. O resultado da ação de Deus. Qual é o resultado
de Deus ter nos dado vida. Paulo disse, vocês estavam mortos, e ele deu vida. Esta foi a ação. Qual o resultado? Efésios 2:10. O que isso aconteceu? O que isso causou, melhor dizendo? Ele diz, somos obra-prima de Deus. Nós somos uma obra de arte. Irmãos, quando você encontrar alguém que foi salvo, você está olhando para uma obra de arte. Deus pegou alguém imundo, sujo no pecado, e transformou essa pessoa num filho de Deus. Isso é uma obra de arte. Nenhum artista é capaz de fazer isso, mas Deus fez. Nós somos obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo. Qual o resultado da ação de Deus, de Cristo ter morrido na cruz em nosso lugar? Nós somos uma nova criatura. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus. Com que propósito? Para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planejou para nós. Nós vamos praticar boas obras, sim, mas não para sermos salvos, mas porque fomos salvos e alcançados por Jesus. Porque Deus te alcançou, fez de você uma obra-prima, agora você vai praticar boas obras. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Tito 2,14 diz, Ele se entregou por nós. Está falando de Cristo. Cristo foi para a cruz e morreu em nosso lugar. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Qual foi o resultado da ação de Cristo? Purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Cristo agiu, Ele se entregou. E ao se entregar, isto gerou um resultado. Qual foi o resultado? Ele criou um povo particular para Ele. Um povo particularmente seu, dedicado à prática do quê? Das boas obras. Veja que esse povo foi salvo para daí praticar boas obras. O legalismo diz, ajude o pobre, faça boas obras, ajude os injustiçados, para que Deus abençoe e salve vocês. O Evangelho é o contrário. O Evangelho diz, porque Cristo morreu por vocês, porque Cristo derramou o seu sangue em favor de vocês, e transformou vocês numa nova criatura, agora realizem boas obras. Façam boas obras. Por que nós devemos fazer boas obras? Porque esta é a resposta de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Se você é um salvo em Jesus, se Cristo morreu por você e transformou você numa nova criatura, como que você deve responder a isso? Versículo 16. Assim resplandeça. É uma ordem, está no imperativo. Porque Cristo te salvou, então resplandeça. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás nos céus. Irmãos, nós fomos chamados para impactar a nossa sociedade. Você foi chamado para ser sal, para retardar o apodrecimento moral desta sociedade. Olha que chamado! Você foi chamado para iluminar o que está em trevas lá no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, para os teus empregados, se você é patrão, tem empregados, você foi chamado para ser sal e luz ali. Para os seus clientes devem olhar para você e falar, puxa vida, ele é diferente, ele é honesto. Nosso chamado é sermos sal e luz. E por que nós temos que ser sal e luz? A Bíblia diz, por causa do Evangelho. Porque um dia nós também estávamos mortos. Um dia nós estávamos na escuridão. Nós estávamos na sepultura, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, teve misericórdia de nós e nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós éramos mortos ambulantes.
Nós estávamos apodrecendo. A nossa moral era uma podridão só. A nossa vida era uma podridão moral. Mas um dia o Evangelho veio ao nosso encontro e mudou a nossa vida. Mudou as nossas inclinações. Fez de nós uma obra-prima. E agora Deus diz: diante de vocês existe uma multidão que se encontram na mesma situação que um dia vocês também se encontraram. Agora vão e salgue eles para que eles não apodreçam, para retardar o apodrecimento. Seja luz para eles, pregue o Evangelho, ore por eles, dê um bom exemplo. Argumente contra o Estado, contra as coisas erradas que o Estado está fazendo. Tenha uma palavra de argumentação. Faça boas ações. Sofra se preciso for, porque Deus deu vida para vocês e vocês estavam mortos. Agora façam o mesmo. Um dia você foi um mendigo moral. Você não tinha nada para oferecer a Deus. A sua vida, a sua moral não podia te salvar, mas Cristo te amou, e Ele te deu vestes novas para você. Você estava vestido com trapos de imundície, e Ele te vestiu, e você agora é uma nova criatura, você agora é filho de Deus, e agora, aí fora, existem milhares de mendigos, que estão carecendo de pão. Você comeu do pão da vida, você comeu de Cristo, agora vai e alimente aqueles que estão com fome. Pratique as boas obras, para que o mundo veja, e glorifique o Pai de vocês, o Pai que salvou vocês. Eu encerro com um apelo para nós, os que fomos salvos. Qual o impacto que a tua vida tem causado na sociedade? Qual o impacto que a tua vida tem causado na sociedade? Você é um bom pagador? Você diz a verdade? Você é um bom funcionário? Você é um bom vizinho? Você é um bom pai, um bom filho? Você é uma boa esposa? Você é um bom patrão? Qual o impacto? Se você não tem causado nenhum impacto na sociedade, será que o Evangelho realmente te alcançou? Será que Cristo morreu por você, te deu nova vida, e você é uma nova criatura? Se isso aconteceu, como você deve viver? Efésios 4:1, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de maneira digna, seja honesto, nos mínimos detalhes, no trânsito, seja honesto, seja sal e luz ali, nas pequenas coisas e nas grandes também. Viva de maneira digna. Cristo morreu por você, fez de você uma obra-prima, para que o mundo veja o que Deus fez e glorifique a Deus. Será que o mundo, ao olhar para a tua vida, o mundo pode glorificar a Deus? Isso é muito sério, irmãos. O Evangelho tem que produzir efeitos em nós. Agora, se existe alguém no nosso meio que ainda não é crente, que não se entregou a Cristo, é bem provável que a sua vida é uma vida de escuridão, é uma vida sem luz, é uma vida de trevas. Você não consegue enxergar perspectivas para a tua vida. Qual é a palavra de Deus para você? Se entregue a Cristo. Olha o que Jesus disse em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está aqui nesta noite e ainda não foi salvo, se você está aqui nesta noite e você entende, olha, eu não tenho certeza da minha salvação,
A minha vida é uma vida de trevas. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e quem seguir Ele nunca mais andará em trevas. Siga Cristo nesta noite. Ore a Ele, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo para que Ele te salve hoje. E a sua vida nunca mais será a mesma. E você que já é crente, seja sal e luz para aqueles que estão em trevas e para aqueles que ainda estão apodrecendo. Seja sal, seja luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love.